Bom dia, queridos alunos. Por problemas técnicos não conseguimos fazer a live, mas agora a prof está gravando a aula para vocês estudarem bastante. Olha só, o tema que nós estudaremos hoje é o tema de termodinâmica. Lembrem-se que a termodinâmica é toda a parte da física que se preocupa com o estudo de transformação do calor em outra energia, principalmente energia mecânica. Então a gente vai pensar o seguinte: eu vou pegar o calor e converter essa energia em algum movimento, energia mecânica. Então, só que para isso, a termodinâmica, ela utiliza-se especialmente dos gases. Então, para a gente estudar a termodinâmica, a gente vai ter que relembrar daqueles detalhes dos gases. Então, aqui, a gente vai começar hoje pela primeira lei da termodinâmica, lembrando que a lei zero, nós já vimos a lei zero. A lei zero da termodinâmica, ela surgiu depois da primeira lei, por isso que ela é chamada de lei zero. A lei zero diz que os corpos trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. E se eu tenho um sistema com 3 corpos, corpo A, corpo B e corpo C, e esses corpos estão em equilíbrio térmico, se eu disser que A está em equilíbrio térmico e B em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, significa que A e C estão em equilíbrio térmico. Ou seja, se os corpos estiverem à mesma temperatura, não haverá troca de calor entre os corpos. É isso que diz a lei zero da termodinâmica. Só para relembrar, eu disse isso para vocês em outro momento, mas só para relembrar, a termodinâmica é uma parte da física que ela se desenvolveu a partir do desenvolvimento tecnológico. Então, o homem descobriu as máquinas térmicas ali na primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, e a partir do desenvolvimento do aparato tecnológico da Revolução Industrial é que os estudos sobre a termodinâmica se aprofundaram. Diferente das demais áreas da física, que primeiro se tem um conhecimento científico e depois um desenvolvimento tecnológico. A termodinâmica, ela foge um pouco desse padrão. Então, o que nós vamos analisar agora? Vamos imaginar o seguinte: a prof fez um desenho daqueles maravilhosos que só ela sabe fazer, como vocês já sabem. Imagine o seguinte, que eu tenho um sistema, um recipiente contendo um gás, as partículas dos gases aqui, que esse sistema tenha, inicialmente, lembrando que é um gás, hein, gente? Pressão, volume e temperatura iniciais, e eu, por algum motivo, vou lá e forneço uma quantidade de energia na forma de calor. Então, aqui eu forneço calor. O que aconteceu com esse sistema? Como ele vai receber uma energia, parte dessa energia vai ser utilizada para aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu estou falando em energia interna do gás. Lembra da definição que a gente converteu as variáveis de estado de um gás para trabalho e energia interna. Agora a gente vai fazer uma relação dessas energias. Então, vamos imaginar que parte dessa energia foi utilizada para aumentar a temperatura, ou seja, houve um aumento da energia interna. E percebam aqui que esse sistema, ele acaba sofrendo um aumento de volume, ou seja, ele sofre um deslocamento. Se houver deslocamento, haverá trabalho. Então, o que a gente vai ter na termodinâmica? Uma energia cedida ou retirada de um sistema na forma de calor, isso vai ser convertido em outra forma de energia. Ou seja, o calor, ele vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Ou seja, as variáveis de estado vão ser alteradas e, consequentemente, essas variáveis de estado estarão associadas a essas duas formas de energia, ao trabalho e à energia interna. Lembrando, gente, que a primeira lei da termodinâmica é uma afirmação do princípio da conservação da energia. O que o princípio da conservação da energia diz? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Grosseiramente é isso que vocês têm que pensar. Então eu tenho uma energia que foi cedida ou retirada do sistema na forma de calor. Essa energia ela vai ser convertida em outras duas formas de energia: o trabalho e a variação da energia interna. Lembrando que o trabalho está associado ao deslocamento e a variação da energia interna está associada diretamente à variação de temperatura. Então pensem o seguinte, pensem nas máquinas térmicas. O que nós tínhamos lá? Tinha o carvão, uma água que era aquecida, esse vapor de água aquecia e era convertido em movimento. Então, parte do calor entrava e era convertido em movimento.
certo? Então é isso que está dizendo aqui na primeira lei da termodinâmica. Lembrando, para calcular a energia interna, a gente pode fazer 3 meios de nRT ou P vezes V, então a gente tem que pensar que isso aqui é uma energia. Se é uma energia, isso é medido em Joule. No sistema internacional, isso é medido em Joule. Nós temos aqui para calcular o trabalho também é medido em Joule e, naturalmente, o calor vai ser medido em Joules. Então, é isso que vocês têm que pensar. O trabalho, como nós vimos nas aulas anteriores, ele pode ser calculado como sendo uma observação aqui, P vezes delta V, a variação do volume, ou ainda, o que a gente tem? Se for num diagrama P por V, calcula a área, ou num ciclo, a área do ciclo. Relembrem das aulas anteriores, ok? Então é isso que vocês têm que pensar. Dando continuidade à primeira lei da termodinâmica, é importante vocês observarem essa observação aqui, os sinais das 3 grandezas envolvidas no princípio da conservação da energia relacionado à primeira lei da termodinâmica. Gente, fiquem ligados. A primeira lei da termodinâmica, ela é uma afirmação da conservação da energia. Uma energia sempre poderá ser convertida em outras formas de energia. É isso que a termodinâmica, a primeira lei diz. Ou seja, o calor, como sendo uma forma de energia térmica em trânsito, é convertido em energia de deslocamento e energia de agitação. Trabalho, ΔU, energia cinética. Então é isso que nós estamos analisando. Importantíssimo. O trabalho será positivo quando o gás realizar o trabalho. Ou seja, quando o volume aumentar. A gente pode colocar aqui, ó, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o trabalho é negativo, o gás recebe o trabalho. Ou seja, ele sofre uma diminuição no seu volume, certo? Outra coisa importantíssima é a gente pensar em relação aos sinais da energia interna, porque na grande maioria das questões das provas nacionais, o que é dito? É dito que o sistema aumentou de temperatura, diminuiu de temperatura, o gás realiza trabalho, o gás recebe trabalho. Essas palavras que são importantes, que na hora da resolução das questões, vocês vão ter que determinar se essas 3 grandezas envolvidas aqui serão positivas, negativas ou nulas. Lembrem-se que a energia é uma grandeza escalar e ela poderá assumir valores positivos, negativos ou nulos. Daqui a pouco nós veremos com detalhe as transformações gasosas e nessas transformações gasosas nós teremos o quê? Veremos como que essas grandezas terão um comportamento de forma mais detalhada. Aqui, importante, se o sistema sofrer um aumento de temperatura, a variação da energia interna será positiva. Se o sistema sofrer uma diminuição de temperatura, a variação da energia interna ganha um sinal de menos. O sistema vai absorver calor, a quantidade de calor endotérmica, quantidade de calor positiva. Se o sistema perder calor, quantidade de calor negativa, ele libera calor. É isso que nós teremos para os sinais das grandezas envolvidas na primeira lei da termodinâmica. Pessoas, lembrem-se, o mais importante é você não esquecer que nós estamos tratando da transformação de energia em sistemas que utilizam o calor para alterar as variáveis de estado de um gás. Lembre-se dos nossos exemplos das nossas máquinas térmicas que nós utilizamos até hoje, são os nossos motores a combustão. O que acontece? Uma combustão. Você faz uma reação química, dá oxigênio para um combustível, esse combustível libera gás carbônico e água na forma de vapor e o nosso carro entra em movimento. O maior exemplo de máquinas térmicas utilizadas por nós até hoje são os motores a combustão. É claro que existem hoje automóveis que estão com outras tecnologias, né, automóveis híbridos, mas a maior tecnologia ainda utilizada por nós são os motores a combustão. Então aqui está explicando como funciona esse sistema. Junto com o vídeo, vocês receberão os slides para que vocês vejam, tem umas animações nos slides, ok? Então, ótimo. Eu vou fazer o outro quadro. Ah, tá, pode fazer. Ó, vou fazer um outro quadro aqui das transformações gasosas, para a gente continuar, pessoas. E agora? A few moments later.
voltando, queridos, olha só. Dando continuidade à primeira lei da termodinâmica, relembrando que nós acabamos de ver que a primeira lei diz que o calor é igual ao trabalho mais o ΔU, ou seja, uma energia convertida em outras duas formas de energia. Lembrem-se, reafirma o princípio da conservação da energia. Agora nós vamos analisar, como eu disse para vocês, que na grande maioria, né, a gente vai estar analisando o comportamento de um gás. Então a gente vai lembrar daquelas transformações gasosas estudadas por nós anteriormente. O que nós temos aqui? Vamos analisar agora essas transformações sob a visão da primeira lei da termodinâmica. Então o que nós teremos aqui? A primeira transformação que eu coloquei aqui para vocês é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Se a temperatura for constante, o ΔU é igual a zero. Lembrem-se que o ΔU ele é função exclusiva, né, da temperatura do gás. Então, se não houver variação de temperatura, não ocorre variação da energia interna. De acordo com a primeira lei, nós teremos então que o calor será igual ao trabalho. É como se a gente pensasse assim, todo o calor fornecido ao sistema, ele será convertido em trabalho. Então é isso que acontece. O que vocês vão ter que analisar para essas 4 transformações específicas aqui. Mas vão sempre aparecer essas transformações? Não. Podem aparecer transformações qualquer, mas nós vamos analisar didaticamente, separamos essas 4 transformações, que são as especiais, ok? Continuando, a transformação isovolumétrica, que também pode ser chamada de isométrica ou isopórica. Essa transformação ela ocorre no qual o volume do gás não sofre variação. Se não houver variação de volume, a gente conclui que o trabalho é igual a zero. Se o trabalho for igual a zero, voltando para a primeira lei, nós chegamos à conclusão que o calor será igual à variação da energia interna. Se a gente analisar, é como se toda a energia na forma de calor fosse fornecida, seria utilizada exclusivamente para que o sistema sofresse uma variação na sua temperatura. Aqui, a gente vai analisar, pensando nas variáveis de estado na transformação isotérmica, que toda a energia fornecida ou retirada do sistema na forma de calor será utilizada para variar o volume, ok? E na transformação cíclica, lembram das transformações cíclicas? É aquelas que começam em um ponto, o gás passa por diferentes pontos e retorna ao seu estado inicial. Sempre nas transformações cíclicas, ele sai de um estado inicial de temperatura, passa por diferentes transformações e retorna ao seu estado inicial de temperatura. Nesse retorno, a gente conclui que a variação da energia interna é sempre igual a zero. Em toda transformação cíclica, a variação da energia interna é nula ao longo do ciclo. Por quê? Porque ele sai de um estado inicial e volta para o estado, passa por diversas transformações e volta para aquele estado inicial de temperatura. Então, na transformação cíclica, a gente vai ter que o calor é igual ao trabalho. Lembrem-se que para a gente determinar se o trabalho de uma transformação cíclica é positivo ou negativo, a gente tem que analisar se o ciclo ocorre no sentido horário ou no sentido anti-horário. Lembrando que isso, para as provas nacionais, aparecerão na forma de diagramas P por V, ok? Então, se o ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Se for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Lembrando que nós já vimos isso em aulas anteriores, naquela aula específica de trabalho de um gás. E por último, a transformação adiabática. As demais transformações nós já tínhamos analisado em aulas anteriores. Porém, a transformação adiabática é uma transformação que ocorre sem a troca de calor com o meio. Essa transformação ela tem algumas características. Ela ocorre sempre rapidamente. Então, para que o gás não troque calor com o sistema, essa transformação adiabática ela ocorrerá sempre de forma muito rápida. Então, na transformação adiabática, as trocas de calor serão iguais a zero. Se a troca de calor for igual a zero, voltando aqui, se esse cara for zero, o que nós teremos? Que o trabalho e a energia interna terão sinais contrários, ok? Então, essa transformação adiabática, ela é extremamente rápida e ocorre sem trocas de calor. Vou dar um exemplo de uma transformação adiabática para vocês no nosso dia a dia. No seu dia a dia, se você utiliza um desodorante, que é spray,
como que é o nome daquilo? Aerosol. Isso. Se você usa um aerosol, um desodorante aerosol, quando você utiliza ele e ele toca na sua pele, você tem o quê? Ele chega gelado lá na sua pele. O que aconteceu? O gás, quando ele sai lá, ele sai na forma de gás. Você pressiona lá a válvula e ele sai gelado. Então, o que aconteceu? O gás, ele sofre uma expansão ao sair de dentro do tubo. Como ele sofre uma expansão, aumenta o volume, o trabalho é positivo. E o que tem que acontecer, então? Essa transformação, ela é uma transformação adiabática. Ela não dá tempo daquele gás trocar calor com o meio. Então, a quantidade de calor é igual a zero. Se o gás sofreu uma expansão, o trabalho dele é positivo, então a energia interna tem que ser negativa. Então, isso explica por que o desodorante, ao tocar sua pele, ele está gelado. Porque ele sofre uma diminuição de temperatura súbita. Já que o volume aumenta, a diminuição de temperatura tem que ocorrer para que as grandezas, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, sejam consideradas de sinais diferentes. Um positivo e o outro negativo. Isso é um exemplo de uma transformação adiabática. Ok? Bom, no slide, vocês terão a resolução de um exercício bem simples, mas o que é mais importante para essa parte da primeira lei da termodinâmica. Vocês terem noção dos sinais, que foi aquele primeiro quadro que eu coloquei para vocês, de quando o trabalho, a energia interna e o calor serão positivos, negativos, e aqui, de acordo com as transformações, saber em quais transformações uma dessas grandezas, dessas energias envolvidas na primeira lei da termodinâmica poderá ser nula. Então é isso que é importante que vocês saibam. Analisar os sinais, não esquecer que a primeira lei é uma afirmação da conservação da energia e saber quando que as energias envolvidas serão positivas, negativas ou nulas. Isso vocês saberão de acordo com o enunciado ou se o gás está sofrendo uma transformação específica. E ainda, é claro, podendo analisar os diagramas que porventura possam aparecer nas questões. Ok? Bom, isso é tudo. Agradeço a todos pela atenção. Bons estudos. Até breve.